trançado de sonhos e recheado de história. Na FM Educativa. Viva! Estamos de volta com o programa Balaio Trançado de Histórias, com as mais belas histórias da literatura infantil, pela Rádio Educativa FM de Piracicaba. Todos os sábados, às 11h15, nesta rádio que toca Piracicaba. E hoje a entrevista é com uma psicóloga especialista em análise transacional, Aline Alves Ferreira de Resende. Bom dia, Aline. Bom dia, Carmelina. Aline, conta pra gente análise transacional, que é? Análise transacional é uma abordagem psicológica que auxilia a nós trabalharmos com os pacientes para o autoconhecimento, para trabalhar as questões de conflito interpessoais e intrapsíquicos. Ele foi criado em 1950 por Eric Berne e é uma teoria da personalidade que aponta que nós temos 3 estados de ego: estado de ego pai, adulto e criança. Esses estados de ego, cada um contém um tipo de comportamento, sentimento e pensamento. E eles entram em conflitos quando querem coisas diferentes. Por exemplo, Então, por exemplo, eu tenho uma dúvida, eu não sei se eu quero ter um filho ou se eu quero investir na minha profissão. O meu desejo é ter um filho, vem do meu estado criança, o desejo. Em compensação, eu quero investir na minha profissão, vem do meu estado de ego pai, que contém o quê? Os meus valores, os meus propósitos de vida. Isso gera um conflito intrapsíquico. E como resolver isso? Então, as pessoas vivem esses conflitos o tempo todo. E não é só consigo mesma, com o outro também. Né? Na relação criança, pais... E adulto, né? E o adulto. Né? Com problemas com chefia, às vezes não consegue se subordinar a uma autoridade. Né? Então, assim, esses estados de ego, ele também convive com os estados de ego dos outros. Claro. E muitas vezes vem os comportamentos inadequados. E a psicoterapia, a análise transacional, ela ajuda a quê? Você descobrir quais são os estados de ego que não estão favorecendo o seu relacionamento no trabalho, em casa, com seus filhos. Interessante. E aí, você trabalha essa análise transacional com a criança também? Com a criança também, porque a criança ela já começa a criar, desenvolver seus estados de ego pai, que são os valores, que ela tem as regras que ela tem na sociedade, na escola. E a criança o estado de ego maior que ela tem é a própria criança, que é o desejo, é o querer, é a brincadeira, é o prazer. Então ela precisa controlar esse estado de ego dela para poder aceitar também as convenções sociais, a aceitar as regras da escola, as regras de casa, né? E desenvolver o adulto. O que é o adulto? O estado de ego adulto é a sua capacidade de se gerir. São as responsabilidades que você assume na vida. Complicado, né? Falando assim, parece ser bem complicado. Sim. Você sabe que nós estamos conversando, mas eu estou com o texto da árvore, um processo da árvore, né? O crescimento dela, né, no meio de outras árvores, né? De repente vem aí o desenvolvimento, eu não sei se é isso, corta as árvores, se transforma num jardim, ela fica solitária. É todo um processo que a árvore teria que passar e a gente também tem que passar por tudo isso, né? Sim. Porque a criança também tem os seus estados de ego que pode estar complicando aí no relacionamento, por exemplo, na escola. Sim. Ela tem que saber, às vezes, que na escola não é o tempo todo que ela pode brincar. Tem horário de brincar, tem horário de prestar atenção. Mas o impulso da criança é de brincar. Isso. A criança foi feita, ela existe para isso, a questão da brincadeira. Só que ela vai aprendendo a se socializar. Tá. E aí, essa professora também, né? Sim. Essa professora também tem seus estágios. Nós crescemos, mas nós não morremos nossa parte criança. Nós levamos com a gente a vida inteira. Só que a gente pode entrar na raiva, podemos entrar na tristeza, na infantilidade, né? Quando a gente fala da infantilização do adulto.
Sim, né? sim. Então, se a gente não também se adequar, né, nossos estados de ego, a gente pode estar tratando uma criança como uma criança também. Um adulto com seu estado de ego criança avantajado com uma outra criança. Quer dizer que quando eu trabalho com os professores, eu digo a eles, e agora eu vou contar uma história, mas eu vou olhar nos olhos de vocês e não vou ver a mulher, o homem, a esposa, o namorado, o adulto que está aí. Eu estou vendo no olhar de vocês uma criança interior. E conto a história para eles. E sempre eu digo, quando você estiver contando uma história, primeiro conte para sua criança. Se esta criança gostar, conte para outras crianças, né? E quando estiver na sala de aula ou em outro lugar, busque a sua criança e conte aquela história. Talvez aí numa necessidade que eu tive de ensinar essa arte de contar história, eu fui buscar essa criança interior minha e busco a criança interior dos outros adultos que contam histórias também. O estado de ego criança, ele contém a criatividade, a imaginação, o interesse. Então, quando você conta uma história, você está acessando isso tanto na criança quanto no adulto, a imaginação, as percepções, a sensibilidade. Então, assim, é uma forma de aprendizado, né? É uma forma de ter conhecimento. Quando você conta uma história, um conto que fala sobre amizade, que fala sobre respeito, então você está indiretamente trazendo conhecimento para essa criança. Ela pode, inclusive, se identificar no personagem. Sim, é uma forma sim. de autoconhecimento. Né? Através das histórias, a gente se identifica com o personagem, ou aquele personagem que é mais emotivo. A criança não consegue expressar isso, mas ela consegue, através do personagem, se identificar. Sim. Então, ela também está se autoconhecendo. Né? Fora as questões cognitivas da história. Né? Ela passa a aumentar o seu vocabulário, ela desenvolve melhor a escrita, o gosto pela leitura. Sim. Concordo. Eu conto história para o meu filho todos os dias, eu e meu marido. A gente Quantos alterna. anos ele tem? Ele tem 5 anos. Como que ele chama? Guilherme. Manda um abraço e um beijo para ele. Um beijo, meu amor. E assim, é um ritual. Antes de dormir, tem que contar história. Então, eu vejo que ele se emociona, né? Fica animado. Por que aconteceu isso? Né? Ele pergunta alguma coisa sobre um personagem. Pede para contar novamente, não é? A criança pede muito para contar a história. Conta de novo. Você conta outra vez? Quando que você vai contar de novo? Porque é aí que ela está, às vezes, elaborando alguma dificuldade dela através dos personagens da história. Sim. Então, ela precisa que aquela história seja contada. Você já não aguenta mais contar o Patinho Feio e ela quer ouvir o Patinho Feio e ela quer ouvir o Patinho Feio e outras histórias, né? E sempre. Mas é um vínculo, talvez, que ela cria né, com o personagem e ela está tentando resolver algumas coisas, né? Sim. É isso. É uma forma dela se elaborar, dela se conhecer através do personagem. Então, é por isso que às vezes ela pede a mesma história várias vezes, uma noite, noutra noite, a mesma história, a outra história, né? Para ela poder se compreender. Eu lembro o meu pai... Ele adorava inventar histórias. E eu lembro que uma vez ele chegou a escrever, pena que nós perdemos. Ele contava uma história e a história não acabava e foram felizes para sempre. A história acabava com um menino caindo num lugar, né, e terminava ali. O menino caía no precipício, o menino caía no buraco, o personagem caía. Eu lembro muito disso. E eu todas as noites eu chorava. Porque o menininho caiu. Todas as noites eu chorava porque o menininho caiu.
E aí ele falava para minha irmã, que era mais velha, ela é 10 anos mais velha, ela dizia, eu não quero contar essa história, mas, porque ela chora. Mas ela pede para contar, o que eu faço? Depois que eu comecei todo o meu trabalho de contadora de histórias e li muito sobre o contar histórias, um pouco da psicologia das histórias, né? Que eu fiz um mestrado em cima, arte e terapia em cima, tudo em cima do contador de histórias. Eu falava, gente, eu queria que o final fosse diferente, era isso só. Mas ele, né, na inocência dele, né, não tinha terminado a história, talvez, vai saber, eu não lembro. Mas eu chorava, chorava. Mas chegava no outro dia, eu queria ouvir a história. Eu queria ouvir a história do menininho. E depois que eu falei, talvez eu esperasse o final diferente, que o menino caía, mas saía voando. Vamos lá, né? Você queria ouvir um outro final, que não vinha. Isso mesmo. Tá. Aline, como trabalhar com a criança, já que nós estamos falando de história e criança, e foram felizes para sempre? Como que você acha? Porque tem uma linha que diz que nós não devemos trabalhar foram felizes para sempre. Tem uma outra linha que diz, imagina, vamos trabalhar foram felizes para sempre. Né? Uma história como essa, por exemplo, não termina com foram felizes para sempre. É como um envelhecer e eu não estou feliz aqui onde eu estou, na minha velhice. Né? Termina. Mas os contos de fada, por exemplo, tem todo aquele processo do Era Uma Vez, dos 3 elementos que acontece lá para que haja um quarto e resolva o problema. E, no fim, foram felizes para sempre. Esse foram felizes para sempre, na verdade, passa uma mensagem muito irreal, que pode fazer parte da crença da criança, né? Muitas histórias, Branca de Neve, né, Chapeuzinho Vermelho, geralmente são histórias românticas, né? Que a princesa fica com o príncipe e foram felizes para sempre. Então, muitas vezes, para a menina, cria uma crença, né, de que alguém, um príncipe, virá salvá-la, virá buscá-la, ou que na vida tudo será a felicidade. E na vida não é assim, a gente lida com os altos e baixos. Sim. E preparar a criança para isso é importante também, que hoje você pode estar feliz, amanhã nosso humor muda, alguma coisa acontece que a gente precisa lidar, que são com as frustrações. Sim. A criança precisa ser ensinada a se frustrar também, para ela crescer de uma forma saudável. Senão fica naquela ilusão de que tem algo ao errado com ela porque ela não é feliz todo dia. Fica dentro de uma bolha. Sim. Não é? Aí aumenta mais ainda a infelicidade, porque é como se fosse anormal, né? Nossa, eu não estou feliz hoje, mas eu tenho que estar feliz sempre, eu tenho que estar sempre fazendo coisas que me deixam feliz. Não é. Então, assim, a felicidade é muito bom, é bem-vinda, deve ser cultivada, mas precisa ter o senso de realidade, né? Que na vida a gente também passa por frustrações, a gente passa por dificuldades e pode dar a volta por cima, né? Melhora e vai em frente. Acho que as mensagens, né, das histórias deveriam ser mais assim, né? Ajudar as crianças a criar uma visão mais realista da vida. Né? Não é acabar com a fantasia, mas trazer também esse senso de realidade. Isso, né? Eu também acredito. Por exemplo, eu não trabalho a moral da história. Eu não trabalho. Né? Então, fica lá explicando, porque, olha, a árvore, nossa... Não vou trabalhar a moral. A moral de cada um deve ser respeitada, é isso que eu digo sempre, né? E também essas histórias, não só contar contos de fadas, como contar outros contos, um conto mais real, os contos sufis que falam de ensinamento, é isso que é importante. Tá ótima a nossa conversa, mas eu vou precisar chamar mais uma música, que é do CD 2 a 2, Canções Populares Brasileiras e Portuguesas, As Mariposas. Samba